Em uma noite escura e tempestuosa de outubro de 1918, sob o manto da pandemia que assolava Nova York, quando o medo da morte pairava sobre as ruas desertas, uma mulher, consumida pelo desespero, batia insistentemente na porta de Florence Scovel Shinn. Eram quase 3 horas da manhã. Florence foi despertada pelos golpes urgentes que ecoavam pela silenciosa casa. Ao abrir a porta, deparou-se com uma figura devastada pela tragédia. Uma mulher de cerca de 40 anos, com roupas rasgadas e enlameadas, os olhos inchados de tanto chorar. Um desespero profundo que parecia emanar de seu próprio ser. Ela havia perdido tudo. Sua casa, tomada pelo banco 3 dias antes. Seu marido, perdido no turbilhão do desemprego e do alcoolismo. Havia abandonado a família. Seus 2 filhos pequenos, arrancados de seus braços pelo Estado, pois não tinha como sustentá-los, sem abrigo naquela noite fria. Sem um único conhecido na cidade que pudesse estender uma mão amiga. Ouvira falar de Florence, em sussurros nas ruas, como alguém que poderia ajudar em situações impossíveis. Minha família é amaldiçoada financeiramente há 3 gerações completas. Ela chorou desesperadamente, ajoelhando-se na lama úmida da entrada da casa de Florence. Minha bisavó morreu na miséria. Minha avó morreu endividada. Minha mãe trabalhou até a morte como empregada doméstica e nunca conseguiu juntar 1 centavo sequer. E agora estou aqui, sem nada, sem ninguém, sem esperança. Todos nós morremos na pobreza. É como se houvesse uma força invisível, impedindo nossa família de prosperar. Florence olhou profundamente nos olhos desesperados daquela mulher e sentiu uma compaixão que transcendia o humano. Mas mais que isso, reconheceu instantaneamente os sinais clássicos de uma herança ancestral negativa, operando através das gerações familiares. Então, Florence disse algo que mudaria não apenas a vida daquela mulher, mas a vida de milhares de pessoas pelos próximos 100 anos. Existe um salmo de libertação, usado pelos antigos israelitas para quebrar maldições familiares em apenas 24 horas. Mas você precisa usá-lo exatamente como vou te ensinar, sem omitir nenhum detalhe, sem questionar nenhum passo. O que aconteceu nas próximas 24 horas desafiou todas as crenças estabelecidas sobre prosperidade, espiritualidade e o poder das escrituras sagradas. Sou seu anfitrião e hoje vamos mergulhar em uma das descobertas mais poderosas de Florence Scovel Shinn, pioneira da espiritualidade cristã prática, que revolucionou a forma como entendemos a relação entre fé e prosperidade material. Florence não era apenas uma teórica espiritual. Ela era uma praticante que testava cada ensinamento na realidade crua da vida humana. Ao deparar-se com casos de maldições familiares que se repetiam geração após geração, Florence mergulhou nas escrituras sagradas com a determinação de uma cientista espiritual. O que ela descobriu foi um salmo específico que, quando usado com o protocolo correto, tinha o poder de quebrar padrões negativos ancestrais em apenas 24 horas. Esta não é uma teoria. É uma prática comprovada que transformou vidas reais de pessoas reais. Para compreender verdadeiramente a magnitude revolucionária desta descoberta, que mudaria para sempre nossa compreensão sobre heranças ancestrais negativas, precisamos primeiro mergulhar profundamente no que Florence Scovel Shinn intuiu e comprovou sobre maldições familiares, décadas antes da ciência moderna começar sequer a reconhecer a existência destes fenômenos. Florence possuía uma percepção espiritual extraordinariamente aguçada, que lhe permitia ver padrões energéticos invisíveis que operavam através de linhagens familiares inteiras,
Através de anos de observação meticulosa e trabalho prático com centenas de famílias, Florence descobriu que padrões destrutivos se transmitem através das gerações. Não apenas por herança genética óbvia ou por educação familiar consciente, mas através de algo muito mais sutil e profundo, que ela chamava de impressões espirituais ancestrais, ou memórias ancestrais negativas. Estas impressões, segundo Florence, eram como programas invisíveis, que passavam de pais para filhos, através de dimensões que a ciência material ainda não compreendia. Florence observou que existe uma espécie de herança espiritual, que carrega não apenas características físicas e tendências psicológicas, mas também padrões energéticos específicos, que atraem ou repelem determinadas experiências na vida. No caso das maldições financeiras, ela identificou que famílias inteiras carregavam padrões energéticos de falta, que magneticamente atraíam situações de pobreza, perda financeira, fracasso em negócios e autossabotagem inconsciente relacionada ao dinheiro. Muito antes da epigenética provar que traumas se transmitem através do DNA, Florence já havia identificado que famílias inteiras carregavam memórias ancestrais negativas, que atraíam repetidamente as mesmas dificuldades financeiras. Ela observou que não era coincidência quando avós, pais e filhos passavam pelas mesmas crises de dinheiro, perdiam oportunidades similares ou sabotavam inconscientemente sua própria prosperidade. A mulher que procurou Florence naquela madrugada de 1918 estava vivendo exatamente este padrão. Sua bisavó havia perdido tudo em uma fraude imobiliária. Sua avó morreu endividada após uma série de negócios falidos. Sua mãe trabalhou a vida inteira como doméstica e nunca conseguiu juntar dinheiro suficiente nem para comprar uma casa própria. E agora ela, aos 42 anos, via sua própria vida financeira desmoronar de forma assustadoramente similar. Florence sabia que casos assim não eram obras do acaso ou do destino cruel. Em suas pesquisas bíblicas intensivas, ela havia descoberto que as escrituras falam claramente sobre os pecados dos pais recaindo sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Mas Florence também descobriu que a Bíblia oferece soluções específicas para quebrar estes ciclos negativos. Foi durante uma noite de oração e estudo intensivo que Florence teve sua revelação sobre o Salmo 109. Este salmo, tradicionalmente considerado um dos mais poderosos para quebrar maldições e ataques espirituais, havia sido negligenciado pela maioria dos estudiosos cristãos por sua linguagem aparentemente severa. Mas Florence descobriu que, quando compreendido e aplicado corretamente, este salmo se tornava uma ferramenta espiritual de libertação sem precedentes. O Salmo 109 começa com as palavras: "Ó Deus do meu louvor, não te cales." Florence descobriu que estas palavras iniciais estabelecem um comando divino, não um pedido. O rei Davi, o autor do salmo, não estava suplicando. Ele estava declarando autoridade espiritual baseada em sua relação íntima com Deus. Florence ensinava que, ao recitarmos essas palavras com fé absoluta, estabelecemos nossa própria autoridade espiritual sobre as forças negativas que atuam em nossas linhagens familiares. Mas o verdadeiro poder do salmo, Florence descobriu, residia nos versículos 21 a 31. Especialmente no versículo 31. Porque se põe à direita do necessitado, para o livrar dos que condenam a sua alma. Florence explicava que esse versículo estabelece uma promessa divina específica. Deus se posiciona pessoalmente ao lado de quem clama por libertação de condenações espirituais, incluindo as heranças ancestrais negativas. O protocolo revolucionário que Florence desenvolveu meticulosamente para usar o salmo de libertação especificamente contra maldições financeiras
era extraordinariamente preciso e detalhado, fruto de anos de experimentação cuidadosa e refinamento constante baseado nos resultados observados. Este não era um ritual improvisado ou baseado em superstições, mas uma ciência espiritual desenvolvida com rigor e comprovada através de centenas de casos documentados. Primeiro, a pessoa deveria comprometer-se com um jejum rigoroso de 12 horas completas antes de iniciar o processo, criando um estado de purificação física, mental e espiritual que amplificava dramaticamente a receptividade às frequências divinas superiores. Florence descobrira, através de experiência direta, que o jejum não era apenas uma demonstração simbólica de seriedade espiritual, mas alterava literalmente a vibração energética fundamental de todo o sistema corpo-mente-espírito. Durante o estado de jejum, Florence observou: o corpo físico deixa de gastar energia na digestão de alimentos densos e redireciona essa energia para processos espirituais superiores. O sistema nervoso se torna mais sensível. A mente se aquieta naturalmente. E o que ela chamava de antenas espirituais da pessoa se sintonizam automaticamente com frequências divinas que normalmente são bloqueadas pelos processos digestivos e pela densidade energética dos alimentos. Florence documentou que pessoas que tentavam o protocolo sem o jejum preparatório tinham resultados significativamente menores. Ou, às vezes, nenhum resultado. O jejum criava o que ela descrevia como um vácuo espiritual, que permitia que as energias divinas superiores penetrassem completamente no ser da pessoa, tornando-a um canal puro e receptivo para as forças libertadoras do Salmo de Libertação. No caso da mulher que a procurou em 1918, Florence instruiu-a a começar o protocolo precisamente à meia-noite. As maldições operam nas trevas, Florence explicou. Mas a luz de Cristo é mais poderosa que qualquer escuridão. Iniciar à meia-noite simbolicamente declarava que a luz divina estava tomando domínio sobre as trevas ancestrais. A primeira etapa crucial do protocolo durava exatamente 2 horas completas, da meia-noite às 2 da manhã. E era considerada por Florence como a fase mais intensa e transformadora de todo o processo. Durante essas 2 horas sagradas, a pessoa deveria ler o Salmo de Libertação completo em voz alta 7 vezes consecutivas, mas utilizando uma técnica específica e revolucionária que Florence havia desenvolvido através de anos de experimentação com diferentes métodos de recitação bíblica. Essa não era uma leitura passiva ou mecânica das Escrituras, mas um processo ativo de comando espiritual, onde cada palavra era pronunciada com autoridade divina absoluta e intenção focada de quebrar as heranças ancestrais negativas. Florence descobriu que a repetição 7 vezes não era arbitrária, mas correspondia aos 7 níveis de consciência que precisavam ser purificados para quebrar completamente uma herança ancestral negativa. A cada leitura sucessiva do Salmo, a pessoa deveria executar simultaneamente uma visualização específica e poderosa que Florence considerava essencial para o sucesso do protocolo. Ela deveria visualizar com máxima intensidade e clareza uma linha brilhante de luz dourada pura, irradiando diretamente do trono de Deus, descendo através de sua cabeça e se expandindo através de todo o seu corpo, cortando metodicamente as correntes energéticas invisíveis que conectavam sua vida às dificuldades financeiras e padrões energéticos de falta de seus ancestrais. Florence explicava que essas correntes ancestrais eram reais no plano espiritual, mesmo sendo invisíveis ao olho físico. Elas funcionavam como cabos energéticos que transmitiam frequências de limitação de geração para geração. A luz dourada visualizada durante a recitação do Salmo de Libertação atuava como uma espada espiritual que cortava essas conexões negativas de forma definitiva
e permanente. Durante a primeira leitura, a pessoa deveria focar em cortar conexões com limitações financeiras da geração dos pais. Na segunda leitura, focar na geração dos avós. Na terceira, bisavós. E assim sucessivamente, voltando 7 gerações completas no passado para garantir que nenhuma raiz ancestral de maldição permanecesse ativa. Florence havia descoberto que a visualização não era apenas simbólica. Ela acreditava firmemente que estamos conectados energeticamente aos nossos ancestrais através de cordões espirituais, que transmitem tanto bênçãos quanto maldições. Visualizar esses cordões sendo cortados pela luz divina criava uma liberação real na dimensão espiritual. Durante a segunda etapa crucial, das 2 às 4 da manhã, a pessoa deveria recitar com convicção absoluta uma série de declarações específicas e poderosas que Florence havia extraído diretamente dos ensinamentos de Jesus sobre quebrar maldições e estabelecer domínio espiritual sobre forças negativas. Essas declarações não eram súplicas ou pedidos, mas comandos espirituais pronunciados com a autoridade de um filho de Deus que conhece sua herança divina. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro agora e para sempre toda maldição financeira que opera em minha linhagem familiar, através de qualquer geração passada, presente ou futura. Era uma das declarações centrais que deveria ser repetida com poder e convicção total. Florence enfatizava que usar o nome de Jesus não era uma mera formalidade religiosa ou tradição cultural, mas a invocação consciente da autoridade espiritual suprema no universo, o nome diante do qual toda força negativa deve se curvar. Florence havia descoberto que Jesus não ensinou apenas salvação espiritual, mas domínio prático sobre todas as forças que limitam a expressão da natureza divina humana, incluindo as heranças ancestrais negativas. Quando uma pessoa invoca o nome de Jesus com fé genuína, ela está literalmente chamando o poder que ressuscitou dos mortos para operar em sua situação específica. Mas o elemento mais revolucionário do protocolo de Florence era a terceira etapa, das 4 às 6 da manhã. Durante essas 2 horas finais, a pessoa deveria fazer algo que Florence chamava de plantio de novas sementes ancestrais. Em vez de apenas quebrar o negativo, era necessário estabelecer novos padrões positivos que se propagariam para as gerações futuras. Florence ensinava as pessoas a declararem bênçãos específicas sobre sua linhagem familiar. Declaro que minha família é abençoada com a prosperidade divina. Declaro que meus filhos e os filhos dos meus filhos prosperarão em tudo que tocarem. Declaro que somos uma família escolhida para demonstrar a abundância de Deus na Terra. Essas declarações, feitas naquele estado alterado de consciência das primeiras horas da manhã, criavam novas impressões espirituais, substituindo as antigas maldições. O que aconteceu com a mulher que procurou Florence em 1918, durante aquela pandemia devastadora, foi meticulosamente documentado em seus arquivos pessoais. Às 6 da manhã do dia seguinte, quando ela completou o protocolo de 6 horas, recebeu uma batida inesperada na porta. Era um advogado, informando que uma tia distante, que ela nem sabia que existia, havia morrido e deixado para ela uma herança considerável, incluindo uma casa quitada e uma quantia em dinheiro suficiente para recomeçar a vida. Mas Florence Scovel Shinn não se contentou com um caso isolado, por mais impressionante que fosse. Movida por uma genuína curiosidade científica e uma profunda compaixão pelas famílias presas em ciclos de pobreza geracional, ela dedicou os próximos 10 anos de sua vida a testar meticulosamente o protocolo do Salmo de Libertação, com mais de 200 famílias diferentes, documentando cuidadosamente cada caso, cada variação,
cada resultado obtido. Florence criou um sistema rigoroso de documentação, que incluía questionários detalhados sobre a história financeira familiar, avaliações antes e depois do protocolo, acompanhamento de resultados por períodos de até 5 anos e análise estatística dos padrões observados. Ela queria comprovar, cientificamente, que não se tratava de coincidências ou efeito placebo, mas de um método genuinamente eficaz para quebrar heranças ancestrais negativas. Os resultados que ela documentou foram consistentemente surpreendentes e desafiaram todas as explicações convencionais sobre prosperidade e sucesso financeiro. Famílias que haviam lutado contra falências, perdas e dificuldades financeiras há 3, 4, até 5 gerações consecutivas começaram a prosperar de formas inexplicáveis após aplicar o protocolo. Pessoas que nunca conseguiam manter dinheiro, que viam suas economias desaparecer misteriosamente, descobriam subitamente talentos naturais para investimentos e gestão financeira que nunca haviam manifestado antes. Negócios familiares que invariavelmente falhavam, independentemente da competência ou dedicação de seus proprietários, começaram a florescer e prosperar após a aplicação do protocolo. Era como se uma força invisível que sabotava sistematicamente os esforços financeiros dessas famílias tivesse sido completamente removida, permitindo que suas habilidades naturais e esforços finalmente produzissem os resultados merecidos. Florence observou padrões específicos nos resultados que confirmavam sua teoria sobre heranças ancestrais negativas. As mudanças não eram graduais ou explicáveis por fatores externos. Eram transformações súbitas e dramáticas que ocorriam invariavelmente dentro de 90 dias após a aplicação do protocolo, frequentemente começando nas primeiras 24 horas após a conclusão do ritual. Um dos casos mais impressionantes documentados por Florence foi o da família Morrison, de Boston. Por 5 gerações, todos os homens Morrison morriam endividados, apesar de serem inteligentes e trabalhadores. Em 1923, James Morrison procurou Florence desesperado, vendo sua própria vida financeira seguir o mesmo padrão destrutivo de seus ancestrais. Florence aplicou o protocolo do Salmo de Libertação com James, mas com uma adaptação específica para maldições que afetavam especificamente os homens da família. Ela descobrira que algumas maldições têm características de gênero, passando preferencialmente através da linha masculina ou feminina. No caso dos Morrison, a maldição estava claramente ligada à linha patriarcal. O protocolo adaptado incluía uma fase adicional, onde James deveria declarar especificamente: "Eu quebro toda maldição que afeta os homens de minha família. Declaro que eu e meus filhos homens somos livres para prosperar financeiramente." 24 horas após completar o protocolo, James recebeu uma proposta de sociedade em um negócio que se tornaria extremamente lucrativo nos anos seguintes. Mas Florence também descobriu que algumas pessoas enfrentavam resistência espiritual durante o protocolo. Ela documentou casos onde indivíduos relatavam sonhos perturbadores, sensações físicas estranhas, ou até mesmo interferências externas durante as 6 horas do protocolo. Florence interpretava essas manifestações como sinais de que maldições poderosas estavam sendo quebradas e reagindo à libertação. Para esses casos mais resistentes, Florence desenvolveu uma versão intensificada do protocolo que incluía jejum de 3 dias, uso de óleo de unção e a presença de outras pessoas orando em concordância. Ela descobrira que heranças ancestrais negativas muito antigas, especialmente aquelas envolvendo ocultismo ou práticas espirituais negativas dos ancestrais, requeriam métodos mais intensos para serem completamente quebradas. Um aspecto fascinante das descobertas de Florence
era sua observação de que o Salmo de Libertação não apenas quebrava maldições financeiras, mas frequentemente revelava as origens históricas dessas maldições. Durante o protocolo, muitas pessoas relatavam sonhos ou insights sobre eventos específicos na história familiar que haviam dado início aos padrões negativos. Florence documentou casos onde pessoas descobriram que bisavós haviam se envolvido com práticas ocultistas e ancestrais haviam roubado ou enganado outros em negócios, ou que maldições haviam sido lançadas por pessoas prejudicadas por membros da família. Essas revelações não apenas explicavam as origens dos problemas, mas permitiam que arrependimento e restituição específicos fossem feitos quando possível. A eficácia do método de Florence era tão consistente que ela desenvolveu uma versão simplificada para casos menos severos. Essa versão reduzida envolvia recitar o Salmo de Libertação apenas 3 vezes por dia, durante 7 dias consecutivos, sempre nos mesmos horários, acompanhado de declarações de libertação e bênção. Embora menos intensa que o protocolo de 24 horas, essa versão também produzia resultados significativos para famílias com maldições menos arraigadas. Florence também descobriu que o protocolo funcionava não apenas para maldições financeiras, mas para qualquer padrão negativo que se repetisse através das gerações. Problemas de saúde, dificuldades matrimoniais, vícios, fracassos profissionais ou tendências autodestrutivas. O Salmo de Libertação, usado com fé e determinação, tinha o poder de quebrar qualquer ciclo negativo ancestral. A extraordinária descoberta de Florence Scovel Shinn sobre o poder revolucionário do Salmo de Libertação para quebrar definitivamente heranças ancestrais negativas de pobreza em apenas 24 horas representa muito mais do que uma simples técnica espiritual ou um ritual religioso tradicional. É uma ferramenta de libertação espiritual, com poder real e comprovado de transformar radical e permanentemente não apenas sua vida pessoal, mas as vidas das gerações futuras de sua família por séculos. Por mais de 100 anos, esse conhecimento sagrado e transformador permaneceu cuidadosamente restrito a um pequeno círculo de praticantes, guardando esses segredos como tesouros espirituais inestimáveis. Muitas famílias influentes pagaram fortunas para ter acesso a esses métodos, reconhecendo o valor incomensurável para quebrar padrões ancestrais de limitação financeira. Mas agora, pela primeira vez na história moderna, esse conhecimento profundo e libertador está disponível gratuitamente para você. Se esse ensinamento poderoso tocou profundamente seu coração e você reconhece padrões financeiros negativos repetitivos em sua família ou linhagem ancestral, eu o convido, com todo respeito e reverência, a apoiar nosso trabalho sagrado de preservação e compartilhamento através do Super Thanks. Sua contribuição generosa nos permite continuar dedicando nossas vidas à pesquisa incansável, descobrindo e compartilhando essas revelações espirituais preciosas, que podem mudar o destino financeiro de famílias inteiras ao redor do mundo. Com R$5, você expressa gratidão profunda por ter acesso privilegiado a esse conhecimento ancestral, pelo qual algumas das famílias mais influentes da história pagaram fortunas para aprender com mestres espirituais. Com R$10, você se alinha energeticamente com a prosperidade e abundância que esse salmo sagrado pode manifestar em sua vida, de formas inimagináveis. Com R$20, você demonstra fé genuína e confiança absoluta de que esse investimento espiritual retornará multiplicado exponencialmente em sua vida financeira e familiar. E com R$50, você se posiciona como alguém que valoriza a sabedoria espiritual autêntica
e está disposto a investir corajosamente em sua própria libertação ancestral completa. Lembre-se das palavras proféticas que Florence escreveu em seus diários. Quando investimos conscientemente em nossa libertação espiritual com amor e gratidão, o universo inteiro conspira para multiplicar esse investimento em todas as áreas de nossa vida, de formas que transcendem nossa compreensão humana limitada. Clique no Super Thanks agora mesmo e permita que sua generosidade consciente se torne uma semente poderosa de abundância, que florescerá magnificamente não apenas em sua vida pessoal, mas na vida de seus filhos, netos e bisnetos, por gerações futuras. Que o poder libertador eterno do Salmo de Libertação, canalizado através da sabedoria sagrada de Florence Scovel Shinn, quebre para sempre toda limitação financeira em sua linhagem familiar e estabeleça um novo legado permanente de prosperidade, abundância e bênçãos divinas para todas as gerações futuras de sua família. Até nossa próxima revelação transformadora, que mudará sua vida para sempre.